Saúdo a todos na paz de Jesus. A palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 19, versículo 21, diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Nós vivemos, num mundo que está mais difícil do que nunca. Nunca houve, tempos tão difíceis. Ao mesmo tempo que nunca teve uma tecnologia tão avançada, mesmo assim o homem nunca foi tão vazio. Esse é o problema, O vazio. Os homens, eles buscam satisfazer os seus prazeres, os prazeres da sua alma, aquilo que a sua alma deseja, tem prazer, tudo aquilo que nos deleita, Nós acabamos correndo atrás dessas coisas. Porém, são prazeres assim, momentâneos, não é verdade? Porque o que realmente preenche o vazio do ser humano é a presença de Deus. A presença de Deus, ela realmente é aquilo que pode preencher o ser humano, De verdade. É como o próprio Jesus Cristo disse, Nem só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que procede da boca de Deus. Então não é só o pão que alimenta. O pão, Jesus está se referindo às nossas necessidades físicas. Mas não só isso. Não só em relação às necessidades fisiológicas, Como a fome, claro, é uma necessidade fisiológica do ser humano. Porém, nós sabemos que comer nos dá prazer, Quando nós a própria atitude de comer, se saciar, dá prazer. A comida nos dá prazer. Comer algo gostoso, apetitoso, isso nos dá prazer. E a nossa alma, ela busca por prazer. Deus fez o ser humano para sentir prazer. Porém, essas coisas, elas não podem estar acima do próprio Deus. Essas coisas não podem estar acima do próprio Deus. Você não pode buscar o prazer, porém defraudar o teu irmão. Você não pode fazer algo que te dá prazer, porém entristece a Deus, entristece o teu irmão, porque daí você está entrando no egoísmo. Ou seja, a busca do teu prazer acaba desagradando a Deus e desagradando o teu próximo.
Porque Jesus Cristo, ele foi crucificado. E o que é a cruz? A cruz, ela tem um tronco horizontal e outro vertical. O vertical é de nós para com Deus, Deus para conosco, né? E o horizontal é nós nos relacionando com o nosso próximo. Então nós temos dois relacionamentos, com Deus e com o próximo. Porém, a busca do meu prazer não pode nem entristecer a Deus, nem ao meu próximo. Não é verdade? E o Evangelho foi pregado dessa maneira. Jesus Cristo, sendo quem Ele é, ele já tinha uma posição altíssima como Filho de Deus, acima dos anjos. Olha o exemplo que o Senhor Jesus nos deu. Ele desceu, ele abdicou da sua majestade, dos seus atributos, de toda a sua majestade, sua autoridade, ele abdicou do seu reinado como filho de Deus, e ele se fez, ele desceu, ele encarnou, e ele se fez homem, como um de nós. Então, Jesus Cristo abdicou de todos os seus prazeres, os seus deleites que ele tinha quando estava no céu, todas as suas regalias, não é verdade? Que ele tinha no céu junto com Deus, com o Pai. Ele abdicou de todas as suas regalias, todos os seus direitos. E ele se tornou ser humano, amado. Então ele é o maior exemplo. E ele foi achado em figura humana. Ele foi achado em figura humana. E tomou a forma de servo. Olha só. E ele se humilhou até a morte. E morte de cruz. Não é qualquer morte. É uma morte... É uma tortura. É uma tortura, porque a pessoa fica ali horas. Quer dizer, ele é o nosso exemplo. Vamos olhar para ele. O que ele fez? Porque realmente ele viveu como um ser humano comum, né? Até ele ser batizado. Ele foi batizado nas águas por João Batista e ele foi revestido com o poder do Espírito Santo. Aí sim, ele se tornou, ele adquiriu a natureza divina. Mas até ali ele era um ser humano normal. E mesmo ele tendo a sua natureza divina, mesmo assim, ele ainda abdicou de tudo aquilo que ele podia fazer. Mas ele resolveu obedecer ao Pai até o fim. O poder que ele tinha, ele podia fazer o que ele quisesse para satisfazer os seus próprios desejos, da sua alma. Porque Jesus tem alma. Deus tem uma alma. A Bíblia diz, a Escritura diz que Deus tem uma alma. Deus é uma pessoa, como eu e você. Ele tem uma alma, como eu e você temos. Ele tem todas as características de uma pessoa. Ele é uma pessoa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. São 3 pessoas. Todos eles no mesmo propósito. E o Senhor Jesus Cristo, mesmo com a sua autoridade, com os seus dons aqui na terra,
Mesmo assim, ele obedeceu a Deus até o fim, querido. Ele não usou das suas prerrogativas para satisfazer os seus próprios desejos, suas próprias vontades individuais, as vontades da sua alma. Ele não as satisfez, mas ele satisfez aquele que o enviou, que é o nosso Deus. Olha só que exemplo, né, querido? Que nós temos que seguir também, não é verdade? Principalmente aqueles que têm muito dinheiro, né, que têm a condição de proporcionar a si mesmo grandes prazeres, não é verdade? Mas mesmo assim eles têm que saber que eles não podem nem desagradar a Deus e nem desagradar o seu próximo. Não pode ferir o seu próximo, nem ferir a Deus. Tá bom, meu amado? Amém? Fica com essa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, e vamos, né, vamos aprender, né, a ter um relacionamento tanto com Deus quanto com o nosso próximo, né? Amando o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Amém? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.